colegas vereadores, um bom dia que nos acompanha pelo canal 16 TV Câmara. Vereador Cassina, eu respeito muito o senhor, sou amigo do senhor, mas a questão ideológica a gente discorda muito, vereador, porque baixou o juro, mas nesse Brasil o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. A gente não vê a verdadeira distribuição de renda, vereador Cassina, porque os banqueiros nunca faturaram tanto como nos últimos tempos, os empresários nunca faturaram tanto, porque nessa crise, quem paga o pato são os pobres, os miseráveis, tem que entrar no acordo das empresas, e os ricos guardam essa reserva. O pobre nem para Arroio do Sal vai poder ir, mas os empresários vão ir para Disney nas férias, vereador Cassina. O pobre vai nem para Arroio do Sal, o rico vai para Disney. Então e o pobre, vereador Cassina, nem as necessidades básicas vai ter direito no final do ano. Na cesta básica, a cesta básica só aumenta, a gasolina, o gás, a energia elétrica. Então, com o salário mínimo que o Temer, por 6, 7 reais, não quer aumentar para o trabalhador, para o aposentado, quer penalizar mais o jovem, o aposentado. Então, cada vez a distribuição de renda no nosso país, né, fica só para o topo. E o baixo lá fica com o mínimo. Então, desculpa, vereador, fazer essa intervenção, mas... Só me concede um pequeno parte. Imediato, vereador. Tem toda a liberdade de montar uma empresa e pagar impostos no fim do mês, carregar uma folha de pagamento nas costas, com toda a restrição que tem. É fácil? Vereador, eu concordo com o senhor, vereador, que nós vivemos no mundo capitalista, mas esse mundo capitalista, todos merecem ter os mesmos direitos, não só os do topo da elite, comer caviar, e o pobre não tem nem direito a comer um guisado. Eu não como caviar. Bom, mas não é esse meu tema, vereador. Não é esse meu tema, eu só queria contrapor o senhor. Vereador Cassina, desculpa esse contraponto que eu fiz ao senhor, mas eu só queria apontar meu ponto de vista. Eu e o vereador Cassina. Vereador Cassina, eu gosto do senhor. Vereador. Fecha tudo. Eu gosto do vereador Cassina, porque ele é a favor a tudo que eu sou contra. Mas a gente senta junto e nunca brigou, viu? Bom, pessoal, eu estava conversando com o vereador Périco agora que o pessoal estava chegando, e eu posso dizer que nós não estamos, talvez, numa Câmara de Vereadores, presidente Felipe Grêmio Maia, que o nosso plenário nos últimos tempos aqui, nas últimas semanas, tem se tornado mais similar a um funeral do que a Câmara de Vereadores. Porque o preto representa a morte, o preto representa o luto. E as pessoas, quase na sua totalidade, estão aqui de luto, de preto, simbolizando que a nossa cidade está se tornando um verdadeiro funeral, em diferentes áreas. E daí, Marjorie, quando eu te liguei, que entrou esse projeto aqui, eu estava conversando com o assessor da vereadora Gladys Coelho, e a Grégora, assessora da Comissão de Justiça, nós observamos que estava entrando aqui na Câmara de Vereadores esse projeto de tirar de vocês esse benefício, que não é benefício, é uma garantia de todo e qualquer trabalhador, de toda e qualquer categoria, que é o Vale Transporte e o Vale Alimentação. O pacote de maldade do nosso prefeito Daniel Guerra, ele atinge todos os setores, mas eu não imaginei que ele iria se encarnar em vocês também. Porque vocês se lembram muito bem, aqui na Câmara de Vereadores, e eu fui muito crítico a vocês, e continuo sendo. Você sabe muito bem disso. Mas quando a gente tem que parabenizar, a gente tem que parabenizar, e elogiar, a gente tem que elogiar, e eu estou sendo muito bem atendido quando eu preciso do conselho tutelar. Mas, gente, vocês se lembram muito bem aqui, vocês conselheiros, quando Daniel Guerra era vereador aqui na Câmara, que ele trazia crianças deficientes, usava as crianças aqui na cadeira de roda, lotava o plenário, pessoas com câncer, tá? As crianças com câncer, ele usava a imagem dessas crianças, usou na propaganda eleitoral, né? Falava, se comprometeu com o Conselho Tutelar em campanha, tá? Se comprometeu. E daí, eu achei que ele iria mandar uma proposta aqui para a Câmara para aumentar o Conselho Tutelar. Porque, vejam bem, eu sou presidente da Frente Parlamentar das Políticas Públicas para a Juventude aqui na Câmara. Talvez por ser um dos mais jovens aqui, eu ser autor da Frente Parlamentar. Estava aqui a conselheira tutelar Rosane Fórmulo, que não me deixa mentir. Estava presente também a
diretora da escola 19 de Abril, lá do bairro Cidade Industrial. Naquela oportunidade, foi em maio, né, Rosane, que nós fizemos em junho aquela audiência pública, onde veio diversos órgãos, diversas entidades. E a preocupação, já lhe concedo, vereador e vereadora, diversas entidades estiveram presentes naquele momento. E me chamou a atenção de uma professora em específico, tá? De uma professora em específico dessa escola, onde ela disse, faz cerca de 3 meses que eu fiz uma denúncia, tá? Uma denúncia para a SMED. Eu disse, mas por que tu fez para a SMED? Porque a SMED proibiu, de acima de uma folha, nós encaminharmos para o Conselho Tutelar. E o que tinha naquela denúncia, vereadores e vereadoras? Tá? Naquelas 2 denúncias. Duas crianças, tá? Que estavam identificadas. Olha, e que é muito difícil, quem é professor e professora aqui, você sabe que é muito difícil ter coragem de fazer uma denúncia, né, com uma criança que é vítima de abuso, de exploração sexual. E vocês, daqui da educação infantil, você sabe que muitas das crianças de vocês são vítimas dentro da residência de abuso e violência sexual. E aquela professora já havia denunciado fazia 3 meses. 3 meses já havia denunciado. E a SMED estava presente naquela reunião, só que segurou. E pressionaram, mas o que vocês fizeram até agora? Ah, nós estamos analisando o caso. Mas há 3 meses, justamente naquele dia que aquela menina foi ali, que a professora estava aqui, aquela menina de 14 anos, a mãe era deficiente, cadeirante, né? Não tinha pai, não tinha irmão, então era só a mãe que tutelava. Ela foi sequestrada por um caminhoneiro. E a gente não sabe até hoje onde está essa criança. Então a gente vê esses casos, para veja bem como que é a questão da fundamental importância de um conselho tutelar. O conselho tutelar, ele faz essa parte que a SMED não faz. E o prefeito não faz. Não faz porque ao invés de ele mandar um projeto aqui para a Câmara, para nós ampliar o conselho tutelar, ele corta o direito básico deles para eles poderem ir nos bairros, averiguar situações de vítimas de violência, de estupro, ir nas escolas. Gente, tirar a alimentação de um trabalhador, mas o que é isso? Mas que é isso? Mas nem dizer, eu vou votar contrário a esse projeto de vocês e também dos cargos em confiança. Porque se o dele, ele não quer que se alimentem, não quer que dê passagem de ônibus, tá? Eu vou votar contrário, porque são todos trabalhadores. E eu tenho certeza que o vereador Cassina também defende os direitos dos trabalhadores. E a Câmara de Vereadores, nesse momento que vier esse projeto de lei, eu vou votar contrário, porque eu não sou a favor de tirar direito de nenhum trabalhador e de nenhuma trabalhadora. Seja ele que foi eleito pelo voto, que é o caso de vocês, legitimamente, tá? 10 conselheiros, ou seja, dos cargos em confiança que foram indicação, que é direito garantido por lei. E isso é totalmente inadmissível. Então, na Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores tem certeza que vai pedir vistas ao projeto, nós vamos pedir vista, porque ele teve a oportunidade. A assessora Grégora da Comissão de Constituição e Justiça retornou esse projeto 2 vezes para o Executivo. E a maldade dele, ele podia já ter feito alteração e ter mandado aqui para a Câmara sem retirar o direito dos trabalhadores. Ele podia ter feito isso, mas ele não quis, porque a maldade impera no coração dele. Por isso que a Câmara de Vereadores está em luto neste momento. Você é a parte, vereador, também. O vereador Rafael, eu vejo assim uma distinção muito grande entre cargo CC e um cargo eletivo, né? Que as pessoas do Conselho Tutelar têm um cargo eletivo, né? Então, a diferenciação é muito grande e por isso que eu vou votar ao contrário a esse voto aí, porque eu percebo que cada vez mais nós estamos tirando o direito de quem está fazendo um serviço tão bonito dentro de nossa cidade, né? Então, para nós, assim, votaremos contrário no momento oportuno desse projeto. E o Conselho Tutelar tem feito um trabalho assim excepcional dentro de Caxias do Sul, né? Então, eu acho que cada vez tirar direito dos funcionários, para mim, não serve e na hora oportuna eu votarei contrário aí. Obrigado, vereador. Na sequência, uma declaração de líder para a vereadora Gladys. Vereadora Gladys. Na sequência, uma declaração de líder. Mas depois do vereador Rafael Bueno, obrigado pela parte. Bem, eu queria dizer o seguinte, primeiro cumprimentar aos profissionais de educação, da saúde, da cultura e os conselheiros tutelares.
muitas das vagas das escolinhas que foram... Pode seguir, vereador, pode seguir. Vereador segue em declaração líder da bancada do PDT. Que foram encaminhados para vossas escolinhas foram através dos conselheiros tutelares. Muitas vezes, a escola de ensino fundamental ou ensino de primeiro, de segundo grau, recorre ao conselho tutelar para poder solucionar problemas dessas crianças, desses jovens, para que sejam tomadas as devidas providências juridicamente, vereador Rafael. Conversando com alguns conselheiros, nem todos usufruem do Vale Transporte, é só aqueles que realmente precisam, porque moram muito longe. Então, eu digo assim, aqui hoje nós temos quantas classes que estão sendo prejudicadas? Eu não vejo nesse governo, vereador Renato, desculpa, mas nada de construção. É só um desmonte, vereador Adiló, como o senhor tem se referido nesta casa. Eu tenho lembrança de 2 obras. A entrega da UPA e a entrega dos apartamentos do Campos da Serra. Agora lembro da greve das escolinhas, das crianças que estão sem poder estar nas escolinhas, na greve do pessoal da saúde, da cultura, agora os conselheiros tutelares, o Fiesporte, falta da festa da uva, o rodeio, enfim, tudo isso eu lembro. Os colonos, muito bem lembrado. Bom, vocês estão vendo, o desmonte é bem maior do que as ações que esse governo está realizando. E quando mexe com aquilo que há de mais precioso, que são as pessoas, isso também nos deixa revoltados. Então, quero parabenizar os conselheiros e dizer que estamos também com vocês. Bom. Vereadores, então eu quero deixar minha solidariedade a vocês e dizer que no momento que vier esse projeto, tenho certeza que a Câmara vai rejeitar. Vai rejeitar como vocês e toda a sociedade nesse momento está aderindo, o luto que nossa cidade está vivendo, né? Porque ninguém aguenta mais o desastre, o caos que está virando a nossa cidade de Caxias do Sul. E nas mais diferentes áreas citadas aqui pela vereadora Gladys, e que tem sido palco aqui na Câmara de Vereadores, né? As pessoas mostrando sua angústia. Desde a área das pessoas com deficiência, da área cultural, do esporte, né? Enfim, todas as pessoas. De imediato, vereador, que depois eu entro em outro assunto. Pode ir. Vereador Rafael, é importante a sua colocação, principalmente na questão do Conselho Tutelar, em respeito a todos os conselheiros. Vejam, o Poder Executivo ele quer misturar a atuação de vocês com a atuação de um CC, que não tem absolutamente nada a ver. É a mesma coisa de que o prefeito quer se adonar do direito de quem votou em vocês, que é a população, e não foi ele, foi a população, e ele não está acima da população, e que, portanto, ele, querendo se colocar acima da população, diz, bom, então eu tenho o direito, por ser o prefeito, de também fazer isto em relação aos conselheiros, quando, na verdade, os conselheiros não foram escolhidos por ele. Tenho certeza que não seriam vocês. Tenho certeza. Seriam todos cupinchas. Tenho certeza. Mas vocês foram escolhidos pela população. Então, por isso nós temos que defender os nossos conselheiros, porque fazem um trabalho, como a colega Gladys falou aqui, dentro das escolas, com aquelas ficais, que é um trabalho enorme, enorme, por uma falta de, muitas vezes não, grande parte das vezes, de responsabilidade dos pais, de pegarem seus filhos e levarem para a escola, e lá vem a diretora, o diretor, e chama quem? Sempre o Conselho Tutelar para dar um apoio. Mas tem outro detalhe, em vez de ficar se preocupando em cortar, a Prefeitura teria que fazer, era abrir mais um conselho, no mínimo. No mínimo. Não adianta só termos o norte e o sul, quando a nossa cidade está crescendo para todos os lados com 500 mil habitantes. E vocês não têm a condição de darem essa assistência que Caxias precisa. Então, a Prefeitura, em vez de cortar, teria que aumentar os conselhos tutelares. Obrigado, vereador Rafael.
Obrigado, vereador Périco. E eu lembro aqui na Câmara de Vereadores, quando tinha o reajuste dos servidores para votar, servidores municipais aqui da Câmara, enfim, né, que são todos servidores, o vereador, na época, Daniel Guerra, dizia que ia pegar o salário dos assessores deles, né? E que ele era contrário ao aumento do salário dos trabalhadores. Ele dizia isso, está registrado nos anais aqui da Câmara, e que ele iria recolher o salário dos servidores e que não ia admitir que eles tivessem esse aumento. Então, uma pessoa que é contra os trabalhadores, se vocês quiserem, eu forneço esse vídeo para vocês, porque eu tenho. Uma parte, então. Isso é a parte, vereadora. Eu vou me manifestar depois em declaração de líder, mas não sei se vocês vão estar aí. Eu ando na linha dos colegas aqui. Eu entendo que já tem muito desmonte que estão relacionados à educação, à cultura, às crianças, né? A gente sabe da gravidade do problema da evasão escolar na nossa cidade, onde o Conselho tem um papel fundamental, visto a desestrutura familiar que a gente vive. Então, esse é um aspecto que, por si só, a gente precisa da valorização de vocês. Além disso, eu entendo que precisa ser criado o cargo do Conselho Tutelar, que daí tu resolve de vez, porque ora é eletivo, ora é CC, então isso fica sempre numa eminência, né, de insegurança. Eu acho que a gente precisa resolver o assunto de uma vez por todas, né, deixando claro a natureza e quais são os benefícios desse cargo. Eu acho que não dá para a gente tirar antes de organizar. Obrigado. Essa é a minha posição. Obrigado, vereadora Paula. Obrigado. E continuo, então, falando, colegas vereadores, e aqui quem está presente, tanto da saúde, da educação e da cultura, os conselheiros tutelares, conselheiros, que depois que terminar, e eu peço a vocês a compreensão de todos, que nós possamos sair aqui em conjunto, tanto o pessoal da UAB que está aqui presente, tá? Nós iremos votar, eu vou votar somente a moção de contrariedade à terceirização do postão, e convido a todos para nós sair juntos, tá? Em caravana, em conjunto, até o Ministério Público, aqui que a promotora Janaína está solicitando alguns documentos, que ela está estudando alguma alternativa para que o município não descumpra a lei de 1% no mínimo no Financiarte. Então nós estaremos indo, porque ontem a Prefeitura foi convocada, mas toda a Secretaria de Cultura esteve fechada ontem para tentar achar um migué para dar no Ministério Público, mas não deram, porque a promotora Janaína é uma pessoa inteligente, tem bom senso, e a cultura de Caxias do Sul, tenho certeza que está nas mãos do Ministério Público, eles vão dar um aval para os nossos produtores culturais, para os nossos artistas. Então eu convido vocês, artistas, produtores culturais e a comunidade que está aqui presente, para depois que terminar a moção, que nós votássemos a moção de contrariedade à terceirização do SUS, do postão, para nós irmos todos, também da saúde, no Ministério Público, e posteriormente nós iremos no Ministério Público do Trabalho, entregar para o procurador, né, um ofício elaborado pela comissão de greve que foi formada na manhã de ontem, juntamente com este vereador, solicitando que seja devolvido o dinheiro que foi saqueado das trabalhadoras da educação infantil, seja das professoras, das auxiliares e das cozinheiras. Esse dinheiro foi sequestrado, foi saqueado dessas trabalhadoras, que é um direito legítimo de greve, foi roubado de vocês. Porque a greve foi considerada legítima. A Prefeitura perdeu 2 vezes, porque a greve é legítima e não pode ser descontado 1 centavo sequer. Então, convido a todos para nós ir juntos nesses 2 lugares, que é aqui próximo, é aqui, e depois é ali na próxima UAB. Então, convido vocês para ir juntos nesses 2 lugares. Um para garantir acesso e o direito à cultura no mínimo de 1% e no máximo 2%. E a outra questão, depois, para nós ir no Ministério Público do Trabalho, solicitar, então, que o procurador seja sensível e esse dinheiro que foi roubado das nossas trabalhadoras da educação infantil seja devolvido, porque elas precisam pagar a faculdade, pagar a cesta básica e pagar os seus impostos para o município de Caxias do Sul, de um prefeito que não retribui o dinheiro que é pago dos seus impostos. Obrigado.